Eu fico muito feliz porque nós percebemos o agir de Deus em cada detalhe, né? Cada culto, cada trabalho, cada programação que nós fazemos, eu creio que não é apenas nós somos apenas instrumento, mas o Senhor, Ele nos coloca na posição em que nós devemos estar, no momento em que nós dizemos sim para Ele. Quando eu e você dizemos sim para Deus, Ele nos coloca na posição em que nós precisamos e devemos estar. No domingo passado, né, foi trazida uma palavra, o pastor trouxe uma palavra que Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Deus disse: haja. As vegetações, as plantas, as flores. Nós vemos que cada flor ela tem a sua estação própria, ela está no seu lugar próprio. E quando ela é arrancada do seu lugar de origem, ela morre. Deus disse: haja frutos. Nós vemos na criação que os frutos também eles têm cada uma a sua estação própria. E quando ele é arrancado da árvore, do galho, onde ele está recebendo os nutrientes, demora um pouco de tempo, mas pouco a pouco ele vai murchando e morrendo. E Deus disse: haja os animais aquáticos, para estarem na água, os animais terrestres, domésticos. E se nós invertêssemos a posição, nós sabemos que eles não sobreviveriam, porque cada qual foi criado para estar no seu lugar. Mas o que impactou muito a minha vida é quando o Espírito Santo de Deus, através do pastor, disse assim: Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, Ele falou: agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sabe o que isso quer dizer? Que longe de Deus nós morremos. Que longe do Criador nós morremos. Então, o nosso lugar é aos pés do Senhor. Amém? Deus está com os seus olhos abertos em favor dos seus filhos. Deus está com os seus ouvidos inclinados à oração dos seus filhos. E sempre atentos, eles permanecem sobre nós. Quero que você feche seu olho neste momento, por favor. Não olhe para mim, porque de mim eu não tenho nada, se não for Deus em mim e através de mim. Aleluia. Deus, eu quero te agradecer mais uma vez. Nós estamos aqui porque te amamos. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque dizemos sim para o teu chamado, para a tua voz. E porque entendemos, Senhor, através da tua palavra, que nós não temos vida longe de ti. Nós não temos, Senhor, condições de sobreviver, de viver longe da tua presença. Por isso, Senhor, que a tua palavra nesta noite, ela sirva, Pai, para nos conduzir ainda mais à essência. Que ela sirva para nos conduzir ainda mais, Senhor, e voltarmos os nossos olhos para o Senhor Jesus, de onde vem o nosso socorro. Aleluia. Eu sei que vai cumprir. Eu creio sim. Eu creio sim. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A comunidade evangélica Maná é uma igreja que está cuidando dos seus membros. Nós temos esse álcool em gel, né, esse álcool líquido em gel aqui. Ele não está aqui no púlpito de enfeite, ele está aqui para ser usado. E nós temos recebido orientação dos órgãos de saúde, né, orientações de vários órgãos responsáveis, todas as orientações necessárias para nós evitarmos o máximo de contaminação possível dessa pandemia, desse vírus. Quando você entra ali na igreja, você já recebe ali, né, é oferido a tua temperatura,
Você tem o álcool em gel ali, nós temos álcool em gel em vários ambientes da igreja, nos banheiros, no corredor, nos gabinetes, na secretaria. Nós temos esse cuidado. Tudo isso para nós evitarmos ao máximo o nível de contaminação. E nós temos duas coisas importantes antes de nós lermos o texto dessa noite. A primeira é aquilo que nós podemos fazer no ponto de vista humano. Tudo aquilo que nós podemos fazer, né, no ponto de vista humano, que é nos precavermos, nos guardarmos a nossa família, evitarmos a aglomeração, né, termos o distanciamento necessário, termos o cuidado de fornecer, né, as orientações também às pessoas, de uso de máscara, de evitar lugares onde realmente não tem esse cuidado. Então, aquilo que nós podemos fazer no ponto de vista humano, nós fazemos. Mas também existe uma outra coisa que nós precisamos analisar, é aquilo que o homem não pode fazer. Essa pandemia ela atingiu grandes nações, essa pandemia ela atingiu grandes poderes econômicos na face da Terra, atingiu países grandes, economias mundiais foram atingidas e foram as que mais sofreram no início, né, porque nós entendemos que quanto mais o número de pessoas, mais contágio ainda. E isso nos remete uma pergunta e uma resposta automaticamente. Que aquilo que o homem tem, seja ciência, seja o poder econômico, seja os recursos humanos, eles não são suficientes. Nós já vivemos, né, em outros momentos, crises parecidas. A nossa geração não conhece, na verdade, mas nós vivemos, né, no começo do século passado, a gripe espanhola, que também ceifou milhares, milhões de vidas, né, a Segunda Guerra Mundial. Mas esse tipo de pandemia, que atingiu todos, a nossa geração nunca viveu. Nós nunca vivemos um período de reclusão tão intensa e tão ferrenha como nós estamos vivendo. E diante disso, nós podemos ver claramente que os recursos que nós temos nas mãos, eles são falíveis. Por mais que nós tentamos nos precaver, nos guardar, nos proteger, ainda não é suficiente para nos livrar totalmente de uma pandemia, de um vírus, de uma doença tão devastadora, que já arrebatou muitos irmãos, famílias, pessoas que pensavam que estavam protegidas, mas que, enfim, chegou a sua hora. Eu quero trazer à igreja a reflexão nessa noite, baseado no livro de Salmos, no capítulo 121. É um dos salmos mais conhecidos, mais lido pelos evangélicos. Nós conhecemos ele muito bem. Que nos diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? E logo em seguinte ele já dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que o protege, ele está à tua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? A pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: de onde vem o teu socorro? De onde tem vindo o teu socorro? Porque nós entendemos que nós muitas vezes procuramos socorro em lugares comuns aos nossos olhos e nós esperamos uma solução, um socorro em pessoas, no sistema de saúde. Nós esperamos o socorro
nos familiares, no dinheiro. Muitas vezes o ser humano ele busca socorro em astros. Muitas vezes procuram socorro aonde realmente ele não tem a resposta. Esse tipo de salmo aqui, ele era dito como um salmo chamado de romagem. Era um salmo quando as caravanas das vilas, das aldeias, das cidades interioranas, as cidades do interior, eles subiam para Jerusalém nos dias de festança, principalmente os dias de festa de Páscoa. E eles subiam em direção a Jerusalém e, com grande aglomeração, eles iam para a capital de Israel, a cidade de Jerusalém. E na medida que eles subiam, eles iam cantando esse salmo. Eles iam cantando: levanto, ou em outras versões, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E Jerusalém ficava no topo, porque Jerusalém ela fica a 800 metros acima do nível do mar, e eles iam cantando esse salmo porque nessa peregrinação, nessa jornada que esse povo fazia até Jerusalém, haviam muitos perigos. Haviam perigos de salteadores, ladrões que ficavam à espreita, porque como era uma viagem longa e eles iam em família, então eles levavam bagagem, mantimento, os suprimentos necessários para ir e voltar dessa viagem. Então existia perigos de animais ferozes, existia o perigo do tempo, o sol de dia muito escaldante, muitas pessoas desfaleciam, pessoas ficavam desidratadas e talvez não conseguiam continuar a peregrinação, não conseguiam continuar a jornada. Então existia vários perigos nessa jornada. E por isso que eles cantavam esse salmo. Eleva os meus olhos para o monte. Eles estavam olhando para o monte, Jerusalém. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse socorro não vem dos homens. Esse socorro não vem de recursos humanos. Esse socorro, nós não temos nas nossas mãos. Quando esse salmo fala que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele leva automaticamente a nós fazermos algumas perguntas que são de suma importância para o nosso entendimento da palavra de Deus e para que nós realmente venhamos ativar a nossa confiança no Senhor. A primeira pergunta que pode surgir é: por que Deus é o nosso socorro? Você já se perguntou? Por que Deus é o teu socorro? Por que Deus é o meu socorro no momento de angústia, no momento de dificuldade? E a primeira resposta é porque Ele é onipotente. Ele criou os céus e a terra. Os céus e a terra não foram criados por uma explosão cósmica, não foi formado por uma iniciativa própria. Os céus e a terra eles não foram formados por uma evolução de milhões e milhões e bilhões de anos. O Senhor fez os céus e a terra com o poder da sua palavra. Ele é onipotente. A ponto de ter, eu fiz um levantamento bem, vamos dizer assim, bem pobrinho em relação a isso. Mas muitas vezes as cifras até confundem a nossa cabeça. Quando nós começamos a olhar para a ciência, para inúmeras cifras, isso até confunde. Mas nós temos 10 vezes mais estrelas no firmamento que os grãos de areia no planeta. Você tem noção do que é isso? Você consegue dimensionar? Ele é tão vasto que ele tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Eu falei para vocês que as cifras nos confundem e dão uma bagunçada na nossa cabeça. Então nós vemos diante disso que não é uma explosão, que não é uma iniciativa própria, que não são os astros. Deus fez os céus e a terra. E no Salmo, ele faz questão de apontar a isso. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Uma segunda pergunta que surge nesse Salmo é: por quê? Por que Deus é o nosso socorro? A resposta é porque Ele é onipresente. Ele está conosco. Nós podemos ver no verso 3 e 4.
Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o seu protetor, o protetor de Israel, não dormirá. Ele está sempre alerta. Eu e você, nós podemos dormir, nós podemos descansar, nós podemos sonhar, mas o nosso Deus, ele não dorme. Ele está sempre alerta, sempre vigiando, sempre cuidando, sempre acordado. Se é uma coisa que você, que eu podemos ter certeza, que o nosso protetor, o nosso guarda de Israel, ele não dorme, ele está alerta. E a terceira pergunta, por que Deus é o nosso socorro? Porque ele está do seu lado como a sua sombra. Nós já fizemos várias vezes essa exposição aqui na igreja, que se tem uma coisa que você não pode fugir, é da sua sombra. Você está andando e ela está te seguindo. Eu acho até interessante ter um vídeo na internet de uma criancinha, de uma menininha, que está brincando ali na calçada e de repente o sol reflete a sombra dela, ela se assusta, ela começa a correr da sombra. E todas as vezes que ela olha para trás, a sombra está seguindo. Ou seja, é impossível você fugir da sua sombra, não é verdade? E a palavra de Deus diz aqui, no verso 5, o Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, Ele está à sua direita. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós confiamos as nossas causas, as nossas frustrações, os nossos problemas, as nossas depressões, as nossas incertezas, quando nós confiamos a nossa saúde nas mãos do Senhor, quando nós confiamos a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, quando nós confiamos ao Senhor, Ele é como a nossa sombra, Ele é como a sombra à minha e à tua direita. Ou seja, você não pode escapar dos olhos de Deus. Nós não podemos escapar dos olhos do Senhor. Ele pode ser o seu socorro neste momento. Nós estamos enfrentando tantas crises, as coisas mais importantes é saber que quem é Deus. Neste momento de tantas incertezas, eu não sei você, mas tantas incertezas passaram pela nossa mente nesses últimos, pelo menos 1 ano e meio, um pouquinho mais. Senhor, o que será amanhã? Será que eu estou protegido? Agora eu percebo que a grande maioria da população já estão recebendo a primeira dose da vacina. E uma pergunta que vem em nossa mente, será que estamos realmente protegidos? Quem te garante? Quem garante que você tomou a vacina, a primeira, a segunda dose, você está protegido? Você entende o que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos saber, conhecer quem é Deus, compreender a sua grandeza, compreender a sua majestade, compreender a soberania de Deus, para termos certeza de que quando nós levantamos os nossos olhos para o monte e perguntamos, socorro, socorro, o único lugar onde eu e você encontramos o socorro é em Deus. É firmados nele, é aliançados com ele. Às vezes nós permitimos que coisas tão banais, tão pequenininhas, picuinhas pequenas da nossa vida nos afastem de Deus. Às vezes nós permitimos que fofoca, decepções, frustrações, elas nos afastem da presença de Deus. E nós nos esquecemos de compreender a grandeza de Deus. Deus vai além da nossa compreensão. Deus vai além daquilo que nós achamos que podemos ou sabemos. A segunda pergunta que surge no momento que eu estava lendo esse salmo, é muito interessante, é quando Deus é o nosso socorro. Primeiro é por que Deus é o nosso socorro. Nós temos as 3 respostas, pelo menos. Tem inúmeras respostas. Porque Ele é onipotente, fez os céus e a terra. Porque Ele é onipresente, Ele está conosco em todos os lugares, em todos os momentos. Porque Ele está do nosso lado sempre, sempre. Ele não dorme. Ele não fecha os olhos diante da minha e da tua dificuldade. E a segunda pergunta, quando Deus é o nosso socorro? Primeiro, existem situações em que você tem socorro humano. Existe um momento que o socorro humano, ele resolve. Tem momentos que você está passando uma dificuldade, você procura um amigo, uma amiga, um ombro, uma pessoa, um pastor, um discipulador. Existem situações em que o braço humano, ele é o suficiente para me ajudar. Mas tem momentos em que os recursos não podem resolver. Tem coisas, situações que eu como pastora, pastor Marcelo, pastor Douglas, todos os pastores aqui, líderes, não podem resolver. As armas
existem inúmeras, possibilidades. As armas bélicas, ciência, política, saúde, família, a fama, o sucesso, o número de inscritos no Instagram, não pode resolver. Deus tem todo o poder, mesmo quando todos os recursos são insuficientes. É isso que nós precisamos compreender. Quando todos os recursos falham, Deus, Ele continua sendo Deus. Eu falei no início que eu e você, sem Deus, não somos nada. Nós somos totalmente vulneráveis. Mas Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus, tendo todo o poder nas suas mãos. A segunda pergunta, quando Deus é nosso socorro? Ele é nosso socorro em todas as situações. Em todas as situações. No verso 7 nós vemos claramente isso. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. É tão frustrante quando a gente escuta assim, algumas pessoas falar, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Eu já tentei de várias formas. Agora o que me resta é orar. Como se Jesus fosse um acessório. Como se a oração fosse a última alternativa. Como se Jesus fosse um interruptor. Quando eu quero luz, eu aperto. Não quero luz, desaperto. Isso é frustrante porque nós entendemos que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus não deve ser a minha última opção, mas Deus deve ser a minha primeira e única certeza de que nós acabamos de cantar uma canção, grandes coisas estão por vir. Quantas coisas grandes acontecem em nossas vidas? Quando nós realmente nos colocamos à disposição, dizemos sim para o Senhor e nós o buscamos em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Buscai em primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós achamos que essas demais coisas, elas têm limites. Quando nós lemos esse versículo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, na nossa mente tão pequena, tão pobre, a gente acredita que essas demais coisas, elas são pequenas, tem um limite. Queridos, quando a palavra de Deus está dizendo as demais coisas, está querendo dizer que em todas as coisas, tudo aquilo que eu e você precisamos para estarmos bem, serão acrescentadas. Em todos os âmbitos da nossa vida. Em todas as áreas imagináveis da sua vida. No teu intelecto, na tua saúde, na tua mente, no teu coração, que envolve a sua família, envolve as pessoas que estão à tua volta, na igreja, na minha vida espiritual, na minha vida material, porque Deus quer prosperar, Deus quer fazer crescer. Todas as coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós buscamos todas as coisas e deixamos Jesus por último. Aí nos frustramos, quebramos a nossa cara, nos decepcionamos. Agora o que resta é Jesus. Já percebeu? Não sei se sou só eu, mas tenho certeza que alguns de vocês já devem ter ouvido esse termo. Agora resta Jesus. Olha a palavrinha, resto. Só me resta orar. Só me resta buscar Jesus. Só me resta buscar a igreja. Só me resta... Nós já colocamos Deus como resto. Como o último recurso. E o que Deus está falando para mim e para você, nesta palavra, nessa noite, é que quando nós levantarmos os nossos olhos para o monte, o nosso socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. A pergunta que fazemos para nós mesmos, de onde vem o nosso socorro? De onde está vindo o seu socorro neste dia? Está vindo do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo? Está vindo dos recursos financeiros que você detém? Está vindo do seu carisma? Porque tem pessoas que têm a necessidade de exposição e se ele não recebe curtidas, isso causa uma frustração no seu ego,
né? Causa uma frustração no seu ser. De onde está vindo o teu socorro? Quem é o teu socorro hoje? Quando Deus é o nosso socorro? Em todas as situações. Em todas as situações. Em todo o tempo. No verso 8, diz assim: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É a dinâmica da vida. Nós estamos saindo, nós estamos entrando. A dinâmica da vida, nós estamos entrando e estamos saindo. Vocês percebem que nós entramos e saímos porque é a dinâmica da vida. De vários lugares. A nossa vida é uma jornada. E nessa jornada, nós estamos o tempo todo saindo de algum lugar, entrando em outro lugar. Eu saio da minha casa, vou para o trabalho, saio do trabalho, volto para casa, saio do trabalho, vou para a faculdade, viajo. A jornada da vida, nós estamos o tempo todo entrando e saindo de algum lugar. Mas não é só em todo o tempo, mas também na eternidade. Nessa dinâmica da vida, o que Deus me fez refletir nessa semana, preste bastante atenção. As pessoas podem nos acompanhar em muitas situações. Em muitas situações, Deus coloca pessoas exatamente para ser os nossos auxiliares, para ser a nossa cobertura em oração. Em muitas situações, Deus coloca pessoas para transferir algo de bom e positivo para nossas vidas. Mas preste bastante atenção. Nessa jornada da vida, as pessoas só podem nos acompanhar até a nossa sepultura. Dali para frente, é só a eternidade. E eu e você ditamos para qual lugar nós iremos. Na dinâmica da vida, os amigos, as religiões, o dinheiro, o sucesso, a família, eles só podem ir com você até a tua sepultura. Dali para frente é você ou Deus, ou não. Eu acompanhei meu pai no ministério dele desde muito pequenininha. Desde muito pequenininha. Todos nós, a minha casa, a minha família, nós fomos ensinados e discipulados a amarmos ao Senhor, a sermos tementes a Deus, a procurar uma vida de santidade, separação. Isso não significa que não cometemos erro, cometemos sim, mas em todo tempo meu pai e minha mãe nos ensinaram a amar a Deus sobre todas as coisas e dedicar a nossa vida à obra de Deus. Eu acompanhava meu pai nas viagens, acompanhava meu pai nas reuniões, acompanhava meu pai, até na faculdade ele me levou para apresentar a faculdade, me apresentou aos seus colegas, aos professores, aos diretores. Acompanhei meu pai em viagens de passeio, acompanhei meu pai em conferências, acompanhei meu pai em momentos de batismo, em momentos de casamento, acompanhei em consagrações. Mas Deus quis levar o meu pai. Para o meu pai o arrebatamento já aconteceu. Eu só pude acompanhar ele até a sepultura. A pergunta que mais uma vez o Espírito Santo faz para nós nessa noite: quem tem sido o teu socorro? As honras, as medalhas não te seguem. A fama, o dinheiro não te seguem na sepultura. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora, para sempre. O Senhor continua conosco na eternidade. Eu e você temos livre acesso de encontrarmos com o nosso Senhor na eternidade. E olhar Ele face a face e dizer: Senhor, combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e guardei a minha fé, estou aqui.
Eu estou aqui, Senhor, porque todas as vezes que eu clamei por socorro, eu olhei para o Senhor. Todas as vezes que a minha alma chorou de angústia, eu olhei para o Senhor. Eu estou aqui na eternidade junto com o Senhor, porque quando eu perdi meu filho, eu olhei para o Senhor perguntou, Eleísa, olhe para mim, e eu respondi, eu estou olhando, Senhor, eu estou olhando. Muitas pessoas acharam que quando o meu pai se mudou de país, nós iríamos desistir. Muitas pessoas nos julgam pela aparência, mas a pergunta que Deus sempre me fez: para onde você está olhando? Eu disse, estou olhando para o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde tem vindo o teu socorro? Para quem você tem clamado de verdade? Pare de clamar para pessoas que não resolvem o seu problema. Pare de buscar soluções em pessoas que são falíveis como você. Busque a solução do alto. Busque o socorro que vem do alto. Não deixe Deus para a última instância. Não deixe Jesus para o último momento. Porque pode ser tarde. O amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence. Deus, como refúgio, nos socorre em todo o tempo e na eternidade. A terceira pergunta, que tipo de socorro Deus pode me dar? Deus nos dá o socorro moral. Quando todos desacreditam de nós, quando todos nos humilham, quando pessoas às vezes viram as costas e não acreditam em você, que diz assim, ó, você não vai vencer, você é um fracassado. Você não vai porque você não estudou, você não vai porque você não tem o diploma que eu tenho. Você não vai conseguir. Neste momento Deus te dá um socorro moral. Ele te levanta. E Ele te coloca entre príncipes e reis. Aleluia. Que tipo de socorro Deus pode me dar? O socorro físico. Querido, se é um momento que a humanidade tem clamado por cura, é agora. O dinheiro não é suficiente. Existem pessoas que detêm todo o poder nas suas mãos, estão internadas, entubadas. Isso mostra que o dinheiro não é suficiente. Deus, Ele nos dá o socorro físico. Que tipo de socorro Deus pode dar? O espiritual. Não é fácil manter em pé muitas vezes. Mas o Senhor nos diz na sua palavra. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor não se abalará. As estruturas muitas vezes elas estremecem porque nós somos seres humanos. As estruturas muitas vezes elas dão uma tremida porque nós somos seres humanos. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando a tua estrutura se abalar, é para te provar que sem Deus você cai. É para te provar que sem a presença do Espírito Santo você vai ao pó. Os nossos pés são barro. Nós não conseguimos ficar em pé se não for pela misericórdia do Senhor. Deus, Ele pode dar o socorro na enfermidade, em resposta de oração. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui são resposta de oração de alguém. Eu sou resposta de oração dos meus pais, que clamaram por mim, que me consagraram, que me apresentaram diante de Deus. E por alguns momentos eu quis dizer não. Mas sabe o que vem na minha mente? Eleísa, eu não posso invalidar a oração da sua mãe e do seu pai. Você é resposta de oração. Eu te escolhi e separei no ventre da sua mãe. E tem pessoas aqui nessa noite que se esqueceram das promessas de Deus. Se esqueceram que se você ainda está vivo, se você ainda está em pé, é porque Deus tem projeto na sua vida. Deus quer te dar o socorro, aleluia, espiritual. Ele está com você do início ao fim, ao longo da jornada e até a eternidade. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Aleluia.
Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Quem tem sido o teu socorro? Quem tem sido o teu socorro? Feche os seus olhos, por favor. Deus, eu declaro que o meu socorro vem de Ti. Tu não permitirás que os meus pés tropecem. Tu não cochilas e nem dormes, mas estás sempre alerta, Senhor. Me protegendo, me guardando, guardando a igreja, o seu povo, aqueles que clamam e confiam em Ti. Tu és a sombra à nossa direita, Tu nos guardarás de todo mal, Tu guardarás a minha vida, a minha entrada, a minha saída, Tu protegerás a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Glorifique o nome do Senhor Jesus, Ele é nosso socorro. Eleve os olhos para o monte. O Senhor tem perguntado para mim: para onde você está olhando? Aleluia. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, mas Deus, Ele veio para nos dar vida. Deus veio para te dar vida. Essa vida é uma vida abundante. Essa vida é uma vida eterna. Não é uma vida terrena, não é uma vida pequena, mas é uma vida eterna.